Capítulo 4 do livro de Romanos é o assunto que nós vamos estudar hoje dentro do Reavivados por Sua Palavra e também aqui no nosso canal Bíblia em Poesia. Seja muito bem-vindo, que Deus te dê hoje muita alegria, muita presença do Espírito Santo, porque para entender os escritos de Paulo nós precisamos de inspiração. E meu querido, o ponto principal deste capítulo hoje é entendermos que o pecado, a gente precisa entender o que é ele, né, o que é pecado, para entendermos melhor também o que é a salvação. E Paulo aqui nesse capítulo, ele usa dois personagens do Velho Testamento para nos ajudar a compreender melhor. Ele utiliza aqui do exemplo de Abraão e do exemplo de Davi. Então, está preparado? Vamos acompanhar? Não se esqueça de ler a sua Bíblia, de acompanhar também a leitura e buscar do trono do Senhor a inspiração para hoje. Portanto, o que diremos de Abraão, nosso antepassado? Se de fato Abraão foi pelas obras justificado, ele tendo que se gloriar, mas não diante do nosso Deus amado. As Escrituras nos dizem que Abraão, por ter em Deus acreditado, e acreditado de maneira plena, como justiça, isso foi acreditado. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas sim como uma dívida, porque ele realmente trabalhou. Porém, ao que confia em Deus, para ser justificado, como justiça, receberá isso como um presente imputado. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem que no seu Deus tem de fato acreditado, independentemente das obras que ele possa ter realizado. Como são felizes aqueles que têm seus pecados perdoados e que têm suas transgressões uma a uma apagadas, e a quem o Senhor tem a sua ira desviada. Destina-se essa felicidade apenas para os circuncisos? Ou ela está à disposição também para os incircuncisos? Como dissemos, no caso de Abraão, a sua fé como justiça foi acreditada. Mas sob que circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Isso aconteceu antes, não foi depois não. Como sinal da justiça ele recebeu a circuncisão, como selo da justiça que ele teve pela fé antes de ser circuncidado, e isso pode ser afirmado que Abraão foi o pai da fé. Ele é o pai dos circuncisos e dos que não têm circuncisão, mas que andam nos passos da fé, tal como fez ele, Abraão, antes mesmo de passar pelo ato da circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que no mundo eles seriam herdeiros, mas mediante a justiça que vem do Deus verdadeiro. Porque se os que vivem pela lei são de fato herdeiros, a fé não tem valor que ele seja verdadeiro. E a promessa é inútil porque traz a promoção de ira, e onde não há lei, também não há transgressão. A promessa vem pela fé, para nos ser garantida a toda a descendência de Abraão de acordo com a graça recebida, não somente aos que sob o regime da lei deste vasto mundo e nação, mas a todos que tiverem fé, tal como teve Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está assim escrito. Como pai de muitas nações, eu o tenho constituído. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, para todos aqueles que têm crido. O Deus que tem dado vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem, como se tivesse dado a elas existência. Abraão, contra toda esperança, em esperança acreditou, e por pai de muitas nações, ele assim se tornou. Assim será a sua existência como o Senhor, nosso Deus, falou. Sem se enfraquecer na fé, ele entendeu a realidade, que seu corpo já não estava em plena vitalidade, pois já contava com cerca de quase 100 anos de idade. O ventre de Sara também já estava sem vigor, mas ele não foi incrédulo. Ainda assim, não duvidou. Em relação à promessa de Deus, ainda mais fortalecido Abraão ficou. De que ele é poderoso, ficou completamente convencido para cumprir todas as promessas que ele havia prometido. Como consequência disso, como justiça foi acreditado. E não foi somente para ele que as palavras foi acreditado, mas também para todos nós que em Deus temos confiado. Pois nós cremos no Senhor e na sua ressurreição. A morte ele foi entregado, mas foi dos mortos ressuscitado para a nossa justificação. Meus queridos, Paulo coloca aqui muito claramente para os judeus e também para mim e para você, para todas as pessoas. A justiça de Deus, a salvação é para todo aquele que nele crê. Então, meu querido, não podemos fazer acepção de pessoas. Não somos porteiros do céu.
somos simplesmente testemunhas e a palavra do Senhor nos afirma, se você crê, você será salvo. Então crê em Jesus, coloque à prova. Você não tem experiência com Jesus? Clame por Ele e dê a Ele uma chance de mostrar quem Ele é na sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Ele nesse dia todo.